E aí tem agora esse lance, eu realmente, eu na verdade pensava em abrir a conversa sobre o lance das vacinas, mas enfim, o assunto acabou vindo, e eu ia falar sobre o lance das vacinas referente ao que a gente sabia até mais ou menos na época que eu entrevistei o Kim, só que agora temos esse fato novo, que são as tais vacinas indianas. Vou falar vacina indiana porque eu também não sei a pronúncia correta, né? Então, é mais uma narrativa, tipo, qual é o lance? Porque o que eu vi foi que o Bolsonaro fez a compra aí dessa vacina indiana com 1000% de superfaturamento, algo, acho que era exatamente 1000%, pelo menos, né, pelo que eu vi sendo veiculado por aí, e essa vacina nem sequer teria sido, ela não, acho que não passou por todos os testes, não foi, eu não sei se a Anvisa ainda não tinha aprovado totalmente, mas era algo nesse sentido, né? Então, como é que é? Qual era a narrativa e o Você que vê como de o fato pessoal é aconteceu? incoerente, né? O pessoal reclama que o Bolsonaro não comprou as vacinas da Pfizer, que não eram aprovadas pela Anvisa, mas eles falam que o Bolsonaro tinha que ter comprado. E ao mesmo tempo eles reclamam dizendo que o Bolsonaro, que a vacina da Covaxin está sendo comprada, a vacina indiana, está sendo comprada sem aprovação da Anvisa. Vacinas que sequer foram entregues, né? Ainda, pelo menos ainda. Mas você vê, narrativas mentirosas, né? Diziam que o preço da vacina era $1,16. Aí quando você vai ver, o próprio governo da Índia diz, não, o preço do Brasil está em linha com preço de $15, na verdade, né? Está em linha com o preço pago por outros 13 países, então está correto, é o mesmo preço, inclusive, é mais barato do que as clínicas particulares pagam dentro da Índia. Então, por quê? Porque parece que o jornalista, quando fez a reportagem, pegou o preço subsidiado que a Índia repassa para outros estados dentro da Índia. Então você vê que rola uma certa incapacidade também de falta de conhecimento e aprofundamento do jornalista. E eu quero falar especificamente sobre isso. Mas aí você olha e fala, não, o governo pagou isso em 300 mil vacinas, não foram 300 mil, foram 3 milhões, você tinha um erro no invoice. Quando você vai olhar os contratos eram um preço de mais ou menos $15 para 3 milhões de vacinas. Aí você vai olhar o preço de $15, se é um preço acima do mercado para outras vacinas, não, é o mesmo preço, inclusive a vacina da Moderna, que foi a vacina que eu tomei, o preço dela é de $30, é o dobro. Eu particularmente acho que 30, 100, o preço que, não o preço que for, mas vacina, se fosse mais caro, que pagasse. Se a vacina funciona, o caro é deixar as pessoas sem vacinação. Mas, no final das contas, você repara, você não tem superfaturação, um superfaturamento da vacina, o preço é o preço em linha com o mercado internacional, você não tem, você olha os contratos, os números batem com os números internacionais, e aí quando você vai olhar para ver se efetivamente o que houve, o que aconteceu, não tem nada, não sobrou nada. Era só uma narrativa. E sequer o governo federal pagou o dinheiro. A promessa também tinha sido que o governo federal tinha pago tudo à frente. Aí você vai olhar para ver se houve desembolso do governo, não houve. Aí Foi tipo o agora, lance do leite condensado também, aconteceu uma coisa é parecida, isso, né? leite condensado é a mesma coisa. Mas repara, o Wagner, é leite condensado, é tratolão, etc. Qual o problema dessa história? Primeiro, qual o antídoto para essa história? Qual o antídoto para isso não acontecer? Se você quisesse saber a verdade dos fatos. De novo, o jornalismo ele tem certas regras. Uma regra tradicional é de que toda vez que você vai fazer uma reportagem, você procura a parte e dá a ela o direito contraditório. Isso é muito tradicional, muito. Uma das coisas mais... Isso não, realmente É é o que eu manual. é o que eu recomendo aqui no canal sempre, galera. É tipo assim, eu acho que a gente precisa de uma oposição qualificada, de preferência, mas enfim, oposição é importante. Eu Claro. acho que tu ter também pessoas com um discurso mais alinhado ao governo também é importante, porque a gente precisa ter acesso ao maior número de informações possíveis para que possamos desenvolver a nossa própria opinião. Então, assim, eu acho que é importante acompanhar, seguir o pessoal do MBL, ver o que eles estão lá falando,
mas também é importante ver o que as pessoas do outro lado estão falando, né? E é muito problemático sempre que alguém tenta falar para você, nem escuta essas pessoas que estão lá daquele lado, porque aquilo lá só fala besteira, é sempre mentira, não confia nessas pessoas, eles só mentem o tempo inteiro. Porque, sabe, tipo, você acaba, se você segue, né, esse conselho de nem escutar quem tá do outro lado, você se prende numa bolha. E aí talvez você esteja acreditando em muitas coisas que não sejam tão verdadeiras assim e nem faz ideia. Porque já parou de escutar quem oferece um contraponto, que é importante. É importante a gente saber o que o outro lado fala também, né? A síntese precisa de antítese. Isso o que você está dizendo, é isso. Para você chegar a uma síntese, você precisa da antítese. Não tem jeito. Então é muito importante. Eu falo para as pessoas, escutem o outro lado, ouçam. É muito bom ver o confronto de ideias. Nunca me furtei a debater com ninguém. Eu não vou fazer, eu não bato boca no Twitter, porque aí eu acho que é uma coisa meio ridícula, mas fazer debate, eu faço debate com quem quer que seja. Se o eu debate bato um pouco de boca no Twitter, mas é um pouco ridículo, eu não tiro a tua razão em falar isso. Não, porque fica aquele negócio, eu disse isso, mas a pessoa não tem o confronto, não tem a troca de ideias de verdade. Mas enfim, eu estava te falando, no final das contas, você olha todas essas histórias, qual era a solução para isso? Sou do jornal, o Estado, no caso do Estadão, vou fazer uma reportagem. Ministério da Saúde, tá aqui, ó. Tô com a questão aqui da Covaxin e aqui tá um invoice que eu recebi, Luiz Miranda, irmão do Luiz Miranda, nem vou falar aqui de Luiz Miranda, porque aqui em Miami esse cara tem uma história complicada. Mas você vira pro cara e fala assim, ó, tá aqui. Vocês pagaram isso mesmo? Pagaram antecipado 1000%? O que vocês têm a dizer sobre isso? Ia demorar. Eu perguntei para o pessoal do governo federal se isso aconteceu. Eles falaram que não. Ninguém procurou eles por contraditório. Ia demorar 1 minuto para o cara virar e olhar o contrato e falar assim, não, querido, desculpa. Esse invoice que você tem não bate com o que a gente tem aqui no processo. E, mais do que isso, aqui, ó, o contrato, a gente pagou, na verdade, o preço do mercado internacional. E nem pagou, porque a gente vai pagar no final. A reportagem não teria saído, o editor, se ainda houvesse editor, né? Na época que existia jornalismo. Na época que existia jornalismo profissional, e é por isso que eu digo que o jornalismo profissional morreu. Na época que existia jornalismo profissional, o editor do Estadão matava a reportagem e falava, não tem reportagem. Hoje é tanta ânsia em dar o furo, e o furo é contra o Bolsonaro, para citar aqui, fazer uma menção aqui à Patrícia da Folha, é tanta ânsia em dar o furo, que o que acontece é isso que a gente está vendo. Aí vem o furo, tá dado o furo. É tudo mentira. E qual o problema dessa história? O problema é que eu, por exemplo, já tenho preguiça. As pessoas vêm me perguntar, você viu que saiu da Covaxin, não sei o quê, babá, pô, que escândalo de corrupção, Jornal Nacional. Eu falo assim, tá bom. Você viu? Eu falo, não vi ainda. Dá 24 horas. Espera, vamos respira um pouco. É engraçado que isso vira a história do menino que gritava lobo também, né? É exato. Foi até o meu tweet hoje. Falei, isso é o menino que grita lobo. Agora gritam lobo pra mim, eu nem vou ver se tem lobo. Não tenho mais curiosidade. Pô, e você lembrou aí o leite condensado e o tratolão, e ver qual é a credibilidade. Acabou. O MBL estava batendo 50 vezes nessa coisa. Eu tô falando de MBL aqui, mas qual é a relevância do MBL? O MBL não tem mais relevância eleitoral nenhuma. Então, por que a gente está falando nele, né? Mas é só para exemplificar a oposição. MBL, imprensa, é a mesma coisa. Vem essa oposição raivosa e joga essas coisas no ar. Aí fazem um escarcéu em torno disso. Aí a gente vê, puta, era tudo mentira. Tudo mentira. Era tudo falso. Não tem superfaturamento, não teve contrato pago antecipado, não tem problema com a vacina, tudo falso. Aí você fala assim, e esse escarcéu que vocês fizeram por causa de tudo? Veja, mas tá atrasada a vacina, vocês já repararam que nem chegou a vacina? Tá atrasada? Eu falo, não sei se vocês repararam, existe uma escassez, mesmo agora que a gente está conversando em junho, existe uma escassez absoluta de vacina ainda no mundo. Existe muito mais oferta, muito mais demanda de vacina no mundo que a capacidade produtiva mundial.